Eu converso agora com o médico veterinário e coordenador de território da MSD Saúde Animal, Caio Risse, sobre diarreia neonatal. Olá, Caio. Tudo bem, Renata? Tudo bem? Tudo bom. Obrigada pela presença aqui no SBA. Obrigado a vocês. O que é a diarreia neonatal? Renata, a diarreia neonatal é uma doença que acomete as principais fazendas de cria. É uma doença grave, né? A gente tem alta morbidade dentro desses animais, alta mortalidade desses animais, caso a gente não entre com um tratamento rápido. A diarreia, ela nada mais é do que uma disfunção entérica, né? Onde esse animal ele perde a capacidade de absorção de nutrientes. Digamos que o nosso intestino, o intestino dos animais, sejam como uma escova de dente, onde tem aquelas cerdas. O agente patológico, tanto ele como o vírus, como uma bactéria, ele lesa essas cerdas e aí ele perde a capacidade de absorver nutrientes. E por que isso acontece? Isso acontece geralmente porque o animal entra em contato com um vírus ou uma bactéria, ou até mesmo uma alimentação indigesta, né? E aí ele acaba eliminando todos os nutrientes nas fezes. Isso é comum em bezerro? É comum. Digamos que ele devido ao sistema de produção nosso, onde a gente intensifica muito nascimento dentro do manejo maternidade, dentro de um pasto de maternidade, eles acabam disseminando entre eles essa doença, né? E tanto vírus como bactérias já estão no trato intestinal das mães. Então essas mães vão pastando, vão eliminando as fezes, esse bezerro vem comendo atrás e vem se contaminando. Ou seja ele pelo pasto, ou seja ele pela água, ou às vezes somente pela transmissão oral. E como que o produtor detecta primeiramente a doença? Bom, primeiramente é o peão que vai falar para ele, né? Olha, os bezerros estão com o rabo sujo, né? Ou estão eliminando muitas fezes. A gente está percebendo que as fezes estão saindo por jatos, às vezes, e esse é o momento crucial do produtor entrar com um tratamento o mais rápido possível. Qual seria esse tratamento, Caio? O primeiro tratamento é a gente reestabelecer o balanço eletrolítico desse animal. A gente tem que hidratar esse animal, porque o bezerro morre de desidratação, sim. Como fazer isso? Ou a gente pode descer o soro por via venosa, fazer um soro caseiro, e fazer com que ele beba esse soro, ou comprar um já pronto no mercado, que a gente já tem essa possibilidade, né? Fazendo esse tipo de tratamento, restabelecendo o estado normal desse animal, a gente entra com antibiótico e anti-inflamatório, principalmente para a gente tirar esse estado doente, esse animal se restabelecer mais rápido, voltar a comer e voltar a beber água mais rápido e, consequentemente, voltar a ficar saudável. Então, a primeira coisa, líquido no bezerro. Líquido, a primeira coisa. Na verdade, a primeira coisa... Para não desidratar? Para não desidratar. A primeira coisa é a gente ter a identificação precoce, que esse animal realmente está doente. Você falou em tratamento, mas quais os prejuízos causados por essa diarreia neonatal? Renato, os prejuízos são imensos, né? Se a gente falar no modo grosso aí, se a gente tiver 100 vacas paridas, de 30% a 50% vão ser acometidos de diarreia. Fora o tratamento o dinheiro que vai ser gasto com o tratamento, a gente tem outros tipos de prejuízos que geralmente o produtor não vê, né? Esse tipo de prejuízo qual que é? Esse bezerro que teve diarreia, normalmente ele vai ser desmamado numa fazenda de corte com 16 quilos a menos. Né? Se a gente trazer para o preço do bezerro hoje, onde são R$5 o quilo do bezerro vivo, então nós estamos falando em R$80 em um bezerro. Muito prejuízo. Muito prejuízo. Se a gente for trazer para uma vaca de leite, para uma novilha que vai ser uma futura vaca de leite, ela vai ter uma queda de produção, quando ela virar vaca, em torno de 17%. Né? Então, se essa vaca fosse dar 10 litros de leite por dia, ela daria 8 litros e 300. Tudo por causa da diarreia. E isso lá na frente vai ser explicado por uma doença também que se chama síndrome da má absorção, que geralmente são sequelas de uma diarreia antiga, né? Se tratado, ele volta ou não, essa doença? Ele nunca mais vai ser o mesmo, né? Mas eu costumo dizer que esse é o menor prejuízo, né? Pelo menos esse bezerro não morreu, né? Não veio a óbito. E a gente pode aproveitar ele, não com a sua carga máxima, mas ele ainda é um bezerro que futuramente vai virar um garrote ou uma novilha, né? E como prevenir essa doença?
Olha, Renata, a gente tem diversos tipos de prevenção, né? A gente tem uma prevenção onde a gente imuniza a mãe, a MSD tem essa vacina. Ela tem uma janela vacinal muito interessante, porque essas vacas estão prenha. Então, quanto mais a gente reduzir o estresse dessas vacas, melhor, por evitar prejuízos lá na frente, como abortos, né? Então, essa vacina pode ser feita de 3 meses a 3 semanas antes do parto. Né? Ela vai pegar os principais agentes que acometem os bezerros de diarreia, que são Escherichia coli, corona e rotavírus. Eu costumo dizer que, além disso, essa é a cereja do bolo, né? Mas a gente tem todo um processo para trás, né? Como uma boa cura de umbigo, essa vaca parir num lugar tranquilo, num lugar limpo. Às vezes a gente consegue fazer uma rotação de maternidade, onde a gente consegue ter um vazio sanitário de uma maternidade para outra, eliminando assim os agentes com mais raio solar penetrando nessa pastagem, mais vento passando. E depois a gente também tem um outro processo que é a limpeza de caixa d'águas, né? A gente sabe a dificuldade que é aqui, na verdade, na pecuária do Brasil. Geralmente são pilhetas ou caixa d'águas que não são limpas por muitos anos. Então, a gente tem que ficar atento para a gente conseguir reduzir esses riscos. Tá certo. Obrigado pelas informações, viu, Caio? Obrigado a você. Eu conversei agora com Caio Risse, que é médico veterinário e também coordenador de território da MSD Saúde Animal.